nos abençoemos. A nossa leitura será em Apocalipse 2, versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Senhor Deus, nós somos uma prova viva que Tu estás vivo. Estamos aqui para mostrar ao mundo que o Senhor não está morto. Tu és Deus dos vivos. E estamos vivos porque o Senhor vive. Desejamos a cada momento provar ao mundo em que vivemos que existe vida dentro de nós. Ainda que o exterior se corrompe, mas o interior está se renovando dia após dia, segundo a expressão de São Paulo, que é um cumprimento também para o dia em que vivemos. Fale conosco, alimenta essa alma que veio de Ti e tem que retornar para Ti. Esta alma que não encontra alimento no mundo, que não encontra alimento na orgia, nos vícios. Esta alma que não encontra alimento nos programas de televisão. Esta alma que não encontra alimento em circos. Esta alma que só encontra alimento na palavra. Porque só a palavra alimenta o verdadeiro cristão. Deus, mostre para nós, para mostrarmos para o mundo que o Senhor quer nos usar para fazer sua obra nesta terra. Cada um de nós somos usado pelo Espírito Santo para confundir o mundo, para confundir os sábios, para confundir o próprio diabo. Tu usas quem tu queres e deixa de usar quem tu queres também. Por isso estamos pedindo sua misericórdia, porque todos somos mortais e carecemos da unção divina para podermos superar os fracassos, as dores, a agonia, as tristezas que todos nós passamos na terra. Mas Tu tens dado uma porção para o Seu povo que supera as coisas do mundo. Obrigado por este pão divino, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu sou aquele que estava morto. Irmão Branham, nas eras da igreja, ele diz: se fosse um homem, ia dizer: eu sou aquele que estive vivo e agora estou morto. Mas como é Deus, ele diz: eu sou aquele que estive morto, mas agora eu estou vivo, pelos séculos dos séculos. Existem muitas coisas que acontecem para
cada um de nós provarmos o que nós somos. A morte de Cristo, seu sofrimento, sua dor, sua agonia, tudo aquilo é para provar o que ele era. Ele era Salvador. E sendo Salvador, ele mostrou, sofrendo, dando a vida, morrendo, para que pudesse nos redimir, nos salvar. Então ele vem e diz: eu sou aquele que vivo. E nós estamos certos disto. Ele não está morto, ele está vivo. Eu tenho alguma coisa a falar, mas eu queria deixar para a noite um outro tipo de mensagem, que eu creio que será melhor para todas as pessoas que vêm à noite. Faz uma sequência da de ontem, mas nós precisamos comentar sobre esta outra parte da mensagem. Agora, apenas um momento diante de Deus para vermos o noivo, a noiva, Cristo, a igreja. Vamos ver se ele é aquele que estava morto, então nós também somos aqueles que estávamos mortos. Que se ele é, nós também o somos. E você já o é potencialmente, pensando numa ressurreição, porque a morte não detém o cristão. A morte, quando ela chega, aqui na terra diz: pôs fim na vida de cada um de nós. Aqui terminou seu labor, seu cansaço, sua dor, o seu tempo de ganhar dinheiro, de perder, de negociar, de deixar de negociar, seu tempo de amar, deixar de amar. A morte chegou, terminou tudo. Para o cristão, a morte chegou, é o início. Que com a morte se dá início a outra etapa da vida, que não é daqui. E como o cristão já vive uma vida que não é daqui, ele nem espanta com isso, porque só muda de dimensão. Ele sai daqui e passa para o outro lado, e lá ele não tem que preocupar em fazer negócio, porque ele não tem negócio para fazer lá. Ele não tem preocupação do outro lado, porque a preocupação ficou do lado de cá. Então é uma vida que vale a pena você reconhecê-la, mas só o cristão vai reconhecer, porque só ele tem a sequência da vida. Quando termina a física, prossegue a espiritual. Quando termina neste mundo, prossegue no outro mundo. Nós não somos criaturas que vão acabar aqui. Aqui acaba só o corpo, ele volta ao pó. Mas na ressurreição, aquilo retorna tudo outra vez, de uma forma eterna, não mortal, eterna. Aquilo retorna. Você não perde uma oração que você faz. Você não perde um cansaço que você tem pelas coisas de Deus. Você não perde um gemido seu pela coisa correta. Nada disso é perdido. Quando você ressuscitar, é ajuntado tudo que você teve de bom neste corpo. Mas toda a nossa vergonha, toda a nossa desonra, tudo isso desaparece no mapa. Tudo isso acaba, tudo isso se sepulta essas coisas. Ficam aqui no mundo. E quando a ressurreição vier, só levanta aquilo que é glorioso, aquilo que é de boa fama, aquilo que é santo, aquilo que é puro, que é justo, que é bom, aquilo tudo levanta, você não perde. Por isso não perde a vida que você vive aqui. Você não perde. Você só sofre aqui, mas você não perde o tempo de oração, o tempo de vir na igreja, o tempo de estudar, o tempo de pregação. Nada disso é perdido. Mesmo você estando cansada ou cansado, nada disso é perdido. Porque na ressurreição, tudo retorna a você. Porque eu não sou esse de fora, eu sou o que eu faço. Vocês estão entendendo? Você não é esse de fora que perece, que é pó. Você é o eterno, que não é pó. O que não é pó são minhas orações. O que não é pó, a minha assiduidade no trabalho, a minha sinceridade, meu amor, minha fé.
no trabalho, isto é eterno. Isso aqui não é do pó, entende? O desejo que temos para servir a Deus não pertence ao pó. O pó, que é o corpo, volta ao pó. Mas isto que eu faço não é do pó. Isso que você faz não é do pó. Suas orações não é do pó. Suas orações é de Deus. Ela vem de cima. Então na ressurreição só ajunta essas coisas boas. O que não presta fica tudo aí. Por isso o corpo volta ao pó. E se ele levantasse do pó novamente como pó, ele teria que morrer outra vez. Como ele não pode levantar como pó? Porque ele tem que levantar glorificado. E para levantar glorificado, ele tem que deixar o que é pó para trás. Entendeu? Ele tem que levantar glorificado. O corpo glorificado, ele transpõe uma parede. E não precisa caminho para ele. Não precisa porta para ele. Este é o corpo glorificado. Quando Jesus caiu no meio dos discípulos e eles estavam com as portas fechadas, tudo trancafiados ali dentro, e Jesus caiu ali dentro, apareceu ali dentro. Mas como entrou aqui? As portas estão fechadas. É um corpo que não precisa de porta, ele entra em qualquer lugar. Isto é o glorificado. Por isso nós vamos deixar este físico e entrar no glorificado. O glorificado não tem dificuldade. O glorificado, eu queria que vocês entendessem que parece ser uma coisa do outro mundo e tão longe da gente. Gente, o corpo glorificado está dentro do físico. O corpo glorificado, ele está dentro. A sua alma, onde está? Dentro do corpo. Olha para você ver. Se você olhar aquele círculo, olha a sua alma. Ele diz, está dentro do espírito. A sua alma está ali dentro. Assim é a sua vida com Deus. Esse outro corpo glorificado, ele está dentro, porque ele está na alma. Ele está no interior. Ele não é o de fora é mortal. O único que não morre é o de dentro, é o eterno, é a alma. O corpo tem que envelhecer, porque ele é pó, ele tem que voltar ao pó. Mas a alma não. A alma não se enruga, não fica feia. A alma não cansa. E você é esta pessoa. É só você perceber que você não é esse homem cansado, esgotado de fora. Já está quase morrendo. Você não é essa mulher estressada, deprimida, de fora. Você é de dentro. Aquela de dentro. Você não é essa mulher enrugada de fora. E nem essa mocinha bonitinha de fora. Você é de dentro. A alma, que não envelhece, que não enruga, que não conhece dificuldade. E essa alma, ela é formada, ela é tecida em fé, é revelação. Ela está lá dentro, dentro de você. Tudo que você pensa sobre as coisas eternas está dentro de você. Você pode ver que não é do físico. O físico é passageiro, se envelhece, cansa. Mas o de dentro é eterno. É neste que eu estou vivendo. Entende? É disto que eu estou falando. Por isso, quando esse corpo cai, o outro está aqui. O profeta diz, ele está tão pertinho. Pertinho de você, esse outro corpo. Leia a mensagem, coisas que eu disser para você ver. Ele diz, ele está pertinho de você, ele está em você. Esse outro corpo, ele está aí. É você que não percebe. São Pedro e São Paulo falou sobre isso. Paulo diz, quando este tabernáculo se desfizer, temos um outro, não feito por mãos. O único que não é feito por mãos é a alma. Porque o corpo, ele vem de uma ajuda do pai e da mãe. Se formou um corpo. O espírito já é para auxiliar esse corpo, porque Deus deu um espírito para cada corpo. Tem um espírito. Agora, essa alma, que é a natureza do espírito, ela veio de Deus. A do cristão, ela veio de Deus. Ela é o gens, é o germe da palavra. Então ela é eterna. É disso que nós estamos falando, que é a teofania, que é o corpo. Já estou entrando. Isso é para a noite. Então, a hora que nós estamos vivendo, nós temos que perceber o lugar que estamos vivendo, o tipo de cristianismo que nós estamos vivendo.
que nós não somos esta pessoa derrotada de fora, esta pessoa sofredora de fora, esta pessoa decepcionada. Irmãos, o crente só não é decepcionado com Deus quando ele tem fé. Porque se ele não tiver fé, até com Deus ele está decepcionado. Ele é decepcionado até com Deus, quando ele não tem fé. A fé é a única coisa que não deixa você decepcionar com Deus. Entende? Porque tem tanta coisa negativa nesse corpo, aparece tanta coisa errada e negativa, que você é uma pessoa decepcionada. É decepcionado desde que nasceu, diz que lar que eu nasci. É decepcionado com o casamento, com quem eu casei. E vai, é decepcionado com tudo. O que aconteceu no meu casamento? A infidelidade que houve, talvez quantas pessoas passaram por isso. E dizer, mas que coisa, sou um infeliz desse lado do abismo. Enquanto que a alma é do outro lado do abismo. Ela não é decepcionada, porque o autor dela é Deus. O desse corpo é decepcionado, por quê? Porque o autor dele é o homem. É o homem e Deus dando a vida. É o homem entrando nessa fábrica. É o homem trabalhando nisto. É o homem usando de sexo, trazendo filhos. E Deus dando espírito para isso funcionar nessa terra. Mas o que adiantaria se não tivéssemos a alma que vem de Deus, aquela natureza, aquele pequeno germe de vida que procede do Pai? Se você não tiver o germe de vida que procede para o corpo, para sustentar o corpo, que é Deus dando vida ao corpo, que é o Espírito, dando vida ao corpo, se não tiver esse Espírito para dar vida ao corpo, seu corpo é morto. Mas ajunta o corpo e o Espírito, já forma um homem com uma alma. E se esta alma não veio de Deus, ela nunca alcança o novo nascimento, ela nunca muda. Ela só pode mudar se ela tem uma origem em Deus. Aí ela pode mudar. Deus vai trazer a sua consciência quando você ouve a palavra. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Deus trará a sua consciência, a sua memória, que você precisa de ser uma nova pessoa. Quem faz isto é a alma que está lá dentro, que veio de Deus. E ela tem de retornar para Deus, e ela não pode retornar com o espírito mundano no qual está governando ela na terra. Ela não pode voltar assim, porque aqui na terra você tem um espírito mundano. Quando você nasce, você não nasce com o espírito do céu, você nasce com o espírito mundano. E depois vai mudar a natureza desse espírito. É o novo nascimento. E o novo nascimento vai provar, é aí que está o ser cristão. O novo nascimento é que vai provar que você é um bebê, nasceu de novo, nasceu do céu, agora já não é da terra mais. Quando se nasce da terra, chora por leite, por mamadeira, por mamar, por tudo, está na terra. E quando você nasce do céu, você chora pelas coisas celestiais, pelo simples leite materno, o leite da palavra não falsificado, diz a Bíblia Sagrada. Você lamenta por ele, chora por ele, e logo te dá este leite. Logo você tem o manjar celestial, palavras mais fortes, que você pode crescer. Assim é o físico, e assim é o espírito. Mas e aqueles que não nascem de novo? E aqueles que não têm uma alma que veio de Deus? Se esta alma não veio de Deus, ela perecerá com este próprio corpo. Ela vai perecer com este próprio corpo. Mas se ela veio de Deus, não. Se ela veio de Deus, ela tem que voltar para Deus. Esta alma tem que voltar para Deus. E ela não volta a um vento, não, irmãos. É isso que a gente precisa pensar naquilo que o profeta diz. Eu tinha até medo de partir, porque eu pensava que do outro lado eu não podia apertar a mão do irmão Neville. Eu diria, ô irmão Neville, como vai? Mas não podia apertar a mão porque nós não tínhamos mão. Isso foi antes da revelação dos selos. Quando os selos foram revelados, o irmão Branham viu que não era assim, que tem mão do outro lado, que tem corpo do outro lado. É isso que a gente tem que perceber. Tem hora que a gente não percebe e fica só do lado de cá. Ah, não tem mão, como que eu vou cumprimentar porque eu sou uma fumaça? Não. Isso é que o irmão Branham tinha medo.
E quando revelou, abriu o quinto selo para ele, mostrou as almas debaixo do altar, clamando, e que podiam sentir e falar, e até quando? E aquelas almas eram judias, estavam clamando por vingança. Ele disse: se tem almas que clamam por vingança lá do outro lado, debaixo do altar, então tem almas de verdadeiros cristãos que clamam por misericórdia, que também está do outro lado, debaixo do altar do sacrifício. Entende? Ali está debaixo do altar do sacrifício. Muitas vezes a pessoa confunde o quinto selo com o altar, as almas cristãs que estão debaixo do sacrifício de Jesus Cristo. Os judeus não estão debaixo do sangue, quem está só o gentio. Debaixo do sangue de Jesus Cristo são os gentios que estão debaixo do altar de sacrifício. Quando você lê as almas debaixo do altar, lá do quinto selo, são almas judias, não estão debaixo do altar do sangue de Cristo, porque eles rejeitaram o sangue é nosso, pertence a nós, os gentios. Eles estão debaixo, clamando por vingança. Se eles estivessem debaixo do sangue de Cristo, eles clamariam por misericórdia, como clamam os eleitos debaixo do sangue de Cristo, durante o período das 7 eras da igreja. Amém? A gente dispara, parece um metralhador. Mas a verdade é que cada eleito precisa perceber de onde ele veio. Esse corpo seu, esse corpo que é a alma, gente. A hora que sai, esse corpo acaba, morre, aí a alma, ela está ali, ela tem um corpo formado não por mãos humanas, eterno nos céus. Esse eterno no céu, sabe que Deus viu que a minha oração formaria esse corpo, a minha leitura formaria esse corpo, a minha assiduidade, a minha honestidade, a minha sinceridade, a minha fé, a minha convicção no que eu creio, tudo faz parte de formar esse corpo que é a alma, o qual é a palavra, e que irmão Branham chamou também de teofania. É a alma, está ali, é uma pessoa. Você que não percebe, ela está lá dentro de você. Por isso, irmão Branham diz: você é o terceiro homem, não o de fora, o homem físico, não o de dentro dele, o homem espírito, mas o de dentro do segundo homem. Entende? Você é aquele de dentro, aquele é a alma. Este veio de Deus e volta para Deus. Agora, ele só prova que veio de Deus porque houve um novo nascimento, ouviu a palavra, nasceu de novo, obedeceu a palavra, porque você, quando nasce aqui humanamente, o dever é obedecer seu pai e sua mãe, que você nasceu deles. De quem você nasce, você deve obediência. E assim eu nasci de Deus. Quando você nasceu pela segunda vez, que é o novo nascimento, nasceu de Deus, você deve obediência a Deus, deve obediência à palavra. E tem muitos desobedientes. Quem nasce de pai e mãe são desobedientes, e depois eles dizem que nasceu de Deus e continua desobediente. A Bíblia diz que Deus não tem filho da desobediência. Ele diz que os filhos da desobediência, eles são os perdidos. Filhos da desobediência são filhos obedientes. Aquele que obedece são os filhos de Deus. Por isso o profeta diz que Deus dá o Espírito Santo àqueles que ele obedece. Pedro pregou sobre isso. Irmão Branham veio e diz: Deus dá o sinal. O sinal é para aquele que obedece. Quer dizer, o Espírito Santo é para quem obedece a palavra. Amém. Aleluia. Presta atenção. Deixa eu fazer uma leitura aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ao nascer do sol, 72, 73. Eu sou aquele que estava morto, é o 73. Eu vou ler o 72 do nascer do sol. Ali esteve o primeiro mólio que ressuscitou, o primeiro entre todos os profetas, o qual foi o Filho de Deus, o Rei de todos os profetas. Tem havido igrejas e mais igrejas, noivas e mais noivas, porém tem que vir uma, aleluia, tem que aparecer uma noiva verdadeira, tem que aparecer uma noiva verdadeira que não somente terá a mecânica, mas também terá a dinâmica disso. Amém. Você sabe que a dinâmica de um animal é o espírito? A dinâmica do animal é o espírito. Eu vejo que a dinâmica da vida espiritual é a alma.
Porque se o ser humano viver de qualquer jeito, a mulher se porta de qualquer jeito, veste de qualquer jeito, põe qualquer tipo de roupa, corta seu cabelo, usa roupa de homem, isso está provando que ela não tem uma alma que a faz submissa a Deus. Não tem. Por quê? Ela ouve, mas ela não obedece. Ouve, mas não obedece. Então a gente é como animal, vive como animal. A alma, ela vai mostrar para mim que ela é a dinâmica da minha vida espiritual. A alma, essa alma, ela obedece à palavra. O meu corpo não gosta, meu corpo quer dormir. A alma quer orar. O meu corpo quer ir para a praça, a alma quer servir a Deus. É tudo diferente. É um dentro do outro. Por isso São Paulo mostrou entre corpo e espírito. Ele diz que há uma batalha, há uma guerra dentro de nós. Corpo e espírito. Por quê? A carne quer fazer a sua vontade. O espírito quer fazer a sua. E são opostos de São Paulo. São opostos. A carne e o espírito, eles são opostos dentro da pessoa. Você tem a unção da alma nesse espírito, então é que faz ser oposto à carne. Senão, o que a carne pede, você dá. A carne pede cachaça, você dá pinga para ela e pronto. Mas que alma é essa? Que tipo de alma é essa? Não é a de Deus. Que tipo de natureza é esse? Essa daí é a natureza do mundo. Pede cigarro, você dá. Pede cachaça, você dá. Pede mulher em adultério, você dá. Pede homem em corrupção, você dá. Em adultério também, você dá. Isso está provando que esta alma não é de Deus. Você precisa de uma nova alma. A alma é a natureza do Espírito, então precisa daquela que vem do céu. Uma alma de Deus, quer dizer, natureza divina. A natureza de Deus está ali: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Mas presta atenção, falando de dinâmica e mecânica, ele diz assim: uma noiva verdadeira que não somente terá mecânica, mas também terá a dinâmica disso. Se você notar o cavalo, qualquer animal, ele tem a dinâmica, que é o espírito, que o faz andar. Mas ele não tem a dinâmica da alma. O animal não tem. Porque senão, você sabe que um animal ia pôr roupa. Ele não põe roupa, é porque ele não tem a alma. E quando uma mulher não põe roupa, ela está provando que ela é um animal. Que tem espírito, mas não tem alma. O homem que anda meio nu no mundo, ele prova a mesma coisa. Que ele tem espírito, porque o cavalo tem espírito, mas não tem alma. E isso faz ele andar de qualquer jeito. De qualquer, não importa. A mulher, não importa, anda de qualquer jeito. Isso é o que faz um animal andar de qualquer jeito. Não tem alma. Não precisa pôr roupa. Senão você já pensou bem, um cavalo de calça comprida? Mas não precisa, por quê? Não há necessidade de cobrir. Porque não tem alma. A única pessoa feita com alma foi o homem. Deus fez todos os animais. Mas o que tem alma é o homem. Mas Deus fez o cavalo uma alma vivente. Alma vivente é porque é alguma coisa que está vivendo. Isso não quer dizer que tem alma, não. Se o cavalo tivesse alma, ele teria que ser como nós. O único ser humano que tem alma é o homem. Porque o homem tem livre-arbítrio e o cavalo não tem. O cavalo não tem livre-arbítrio. O homem tem. Por isso você vai para o céu se você quiser ir para o céu. E você vai para o inferno se você quiser ir para lá. Aí você diz assim: eu não quero ir para o inferno, mas as suas ações estão te levando para lá. O seu caráter está te levando para o inferno. Como que não quer? Quando você não quer ir para o inferno, você é um ser dotado de livre-arbítrio, de uma alma. O livre-arbítrio está na alma. O cavalo não tem livre-arbítrio. Por isso ele precisa de freio para poder governar. Porque ele não precisa, ele não tem uma alma. Ou vem,
Mas é um cavalo, é um animal. Ele não tem alma. O ser humano é diferente. São Tiago diz: nós colocamos freio na boca dos animais. Vem, você vai, põe na boca do animal. Ele diz: mas o homem tem a língua, que ela arde como chama, que não tem nada que doma. Você põe um freio na boca de um cavalo, você doma ele, mas a língua do homem não tem jeito de você domar, porque o indivíduo tem uma alma, e se a alma é perdida, a língua, o que sai pela boca, é perdição. Se a alma é salva, o que sai por essa torneira é salvação. A boca é a torneira da alma. Tem que se ver isso. Um homem salvo, o que vai sair da boca dele é salvação. Um homem não salvo, uma mulher não salva, o que vai sair da boca dele e dela é perdição. Não tem salvação. E não existe uma fonte produzir água doce e água salgada, diz a Bíblia. Isso Deus estava dando uma amostra do que é o verdadeiro cristianismo. Que Deus não é água doce e salgada, não. Ele é uma fonte só. Se você quiser outra fonte, Deus já não está ali, porque Ele não fica onde tem duas fontes. Eu sou bom, eu dou esmola para os pobres, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu não mato, eu não roubo, mas você vive a palavra de Deus? Não, então, isso mostra tudo que você está só do outro lado. Não mata, não rouba, não adultera, não faz coisa errada, mas não serve a Deus, que é o principal, que é onde te indica salvação, alma espiritual. Servir a Deus é um desejo que tem que estar lá dentro, provocado pelo próprio Deus, que o mundo não entende. O que é que vocês vêm fazer aqui? O mundo não entende, porque o mundo não tem essa fagulha que está aí dentro de vocês. O mundo não tem. Qual fagulha que o mundo tem? A fagulha da televisão, da pornografia, do cinema, do que não presta, da imoralidade. Isso é a fagulha que o mundo tem. De onde procede isso? De Satanás. E logo ele diz: o que vocês vão fazer? Servir a Deus? Vão na igreja? O que é isso? Vamos dançar, vamos beber. Diz: a minha alma é diferente da sua, que eu vou fazer? Nem se eu quisesse fazer isso, não consigo. Irmão Branham quis beber, quando ele levou a garrafa na boca, ele não conseguiu. Ele quis fumar para mostrar para uma namorada incrédula. Quando você vai namorar gente incrédula, vai dar isso. E naquele tempo, ele era um garotinho, e foi namorar uma moça. E ela diz: você não fuma? Não, eu não fumo. Então você é um marica. Ele, para provar para ela que ele não era marica, ele: então me dá o cigarro. Não conseguiu pôr o cigarro na boca. Tem tanta gente que até come, masca o fumo. Por que o William Branham não conseguiu pôr o cigarro na boca? A alma. Gente, é uma diferença. Você tem que valorizar o que você tem. É uma alma que veio de Deus. E essa alma que veio de Deus, olha, ainda que você queira dar para ela, ela diz: isso não era do meu alimento, vai com isso fora. A alma, ela seleciona o que se ouve, a alma seleciona o que se lê, a alma seleciona a música. A alma, quem não tem alma vai rock, vai rap, vai samba evangélico, vai tudo que não presta. Não tem alma mesmo, que nem animal. Para falar a verdade, se torna pior do que animal, porque diz que a galinha diminui sua postura, a vaca não solta o leite se você colocar lá alguém por perto com um radinho, com essa música, esse rap, esse rock. Nem a vaca gosta. Ela prende o leite e não solta. A galinha não bota o quanto precisava botar, ela começa a parar. Você coloca uma música clássica, uma coisa mais gostosa, mais do campo, a vaca solta o leite, a galinha bota toda, você vê cantando, já tem mais um. Conforme a música que se ouve na fazenda, nem as galinhas botam direito, não tem a postura, diminui.
Cientistas já disseram isso, mas o povo não entende essas coisas. Mas a vaca entende, ela diz, eu não vou soltar o leite. Foi, acabou. A galinha diz, eu não vou botar ovo, acabou. E sem consciência, ela não faz aquilo porque ela pensa, porque ela não tem pensamento, ela não tem consciência. A galinha não tem, a vaca não tem. Só que é a natureza que mostra isso. Eles fizeram isso num pé de chuchu. Colocaram o rádio lá, perto do pé de chuchu, e o pé de chuchu ia crescendo, e com o rock, ele só foi crescendo fora do rádio. A ciência faz de tudo, irmãos. Aí puseram uma música clássica, sertaneja, aquela raminha do chuchu foi lá e laçou no rádio, abraçou com ele, foi enrolando nele, porque era da natureza da própria planta. Nem a planta gosta de rock. Se você gosta, você prova que é pior do que planta, pior do que animal. Animal não gosta. Você pode achar pesado, mas tem que soltar essa bomba na sua cabeça. Porque essa é a verdade do dia. Os crentes estão cheios de FM por aí, só rock, rap, funk, é cada coisa louca, que diz, nós somos um crente moderno. Jesus nunca mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, nunca mudou. A natureza dele não, ele mudou de personagem. Ele veio em Moisés, ele veio em Noé, ele veio em José, ele veio em Elias, ele veio em Isaías, ele veio em João Batista, ele veio em Jesus. Ele só foi mudando assim. Aí depois ele entrou em Paulo, ele entrou em Pedro, ele veio em Martim, em Irineu, em Columba, em Lutero, em Wesley. E por último ele veio em Brana. Ele só muda de personagem, mas de natureza, a sua essência não muda. Ele é aquilo mesmo, é aquela natureza. A natureza é a alma. Isso é a natureza de Deus. Você não pode mudar a natureza de Deus. E um cristão tem a natureza divina. Ele vive aqui na terra. Por isso nós somos loucos para a família. Vocês vão ouvir Deus. Vai em culto. E eles dizem, vocês ainda dão 10% numa era tão terrível dessa que o dinheiro não está dando. Vocês ainda dão 10% para a igreja, para sustentar gente preguiçoso. Gente que não trabalha, vocês dão 10% ainda na igreja. Ah, o que é isso? Mas eles não têm alma, são animais. Mas quem tem alma diz, não, mas a Bíblia diz. Ah, a Bíblia, é você que fala, a Bíblia porque você é um animal. Você não tem alma. Mas aqui, quem tem alma combina com a Bíblia. Eu estou para te dizer que até um congregacional não tem alma. Toda igreja, como uma congregação cristã que luta contra dízimo, diz que não existe dízimo, que dízimo foi para o Velho Testamento. O povo pobre de Bíblia. Nunca leram Mateus 24? O que Jesus falou? Nunca leram? Aqui, eles dão o dízimo do endro, do cominho, do hortelã. E Jesus falou assim, devíeis fazer estas coisas. Devíeis fazer. Sem omitir a misericórdia, a paz, a fé, o amor. Devias fazer. Jesus não falou, não precisa fazer não, que isso foi para o Velho Testamento. Eles não veem Hebreus 7, eles não lêem Bíblia. Povo pobre espiritual, falta de alma. Falta da alma de Deus. A alma é a essência da Bíblia. Você tem alma, e a alma é o germe da vida. A alma é uma partícula do seu Pai Celestial. Ela foi mudada, nasci de novo, você nasceu de novo. Isso faz você viver uma vida diferente. Deixa os outros falar. Não tem jeito de eu fazer o que os outros querem. Eu sou de livre-arbítrio, eu tenho minha capacidade de escolha. Eu escolhi céu. Se você escolher o inferno, vai para onde você gosta. Eu escolhi céu, me deixa em paz. Aleluia. Já está vendo o que é a diferença? Alma, quem tem alma, quem não tem. O cavalo não tem, é um cavalo, é um animal. Ele não tem alma. Ele não tem como decidir. O cavalo ele pode estar cansado, mas ele não decide, é o dono dele que decide. Ele não fala para o dono assim, eu estou cansado, ele pode estar trocando de perna.
Mas o dono dele ainda acaba colocando ele na carpideira, na carroça. Ele não tem livre-arbítrio. Ele não tem capacidade de escolha. Hoje eu não vou trabalhar. Falou, meu dono, ó, acabou, hoje eu não vou trabalhar. O cavalo não pode falar. O seu senhor, o cavalo não pode falar. Ele não fala. Mas o homem sim diz, oh, hoje eu não vou na igreja, eu estou doente. Hoje eu não vou trabalhar, estou doente. O homem fala, ele tem livre-arbítrio. Ele tem capacidade de escolha, eu vou ou não vou. Não quero casar com você. Ah, mas eu te amo, mas eu não amo você. Pronto. Você entendeu? Capacidade de escolha. Ah, você me ama, eu vou casar com você só porque você me ama. Eu não te amo, não. Vou casar com você só porque você me ama. Não vai adiantar, ué. Você tem que amar. Tem que haver alguma coisa para com aquela pessoa. A mínima atração que tem. Olha, para casamento existe até atração sexual. Se aquela mulher não te atrai sexualmente, não casa com ela não. Com a mocinha, não casa com ela não. Se aquele rapaz não te atrai até sexualmente, no pensamento, ele não te atrai, larga de mão dele. Vai viver com um negócio desse para quê? Casamento tem que ter atração sexual. Tem que ter. Se não tiver, não adianta casar não. Larga de mão disso. Vai casar para ficar lá depois. Um está na cama do quarto de lá, outro no quarto de lá. Tudo separado um do outro. Só para dizer perante a lei, nós somos casados. Não adianta nada. Somos casados. Não, casamento é união. Eu nunca vi união na cama de lá, outro lado. Isso é união? Isso é separação. União? A união tem que dormir junto. Até o dia que vai para casa do parente que quer pôr a mulher fora do marido, ou o marido fora da mulher, os dois já não fica muito bom. Vamos para quê? Nós ficamos na cama de sorteiro mesmo. Não, mas tem uma cama de sorteiro aqui, a outra lá no outro. Não, nós dois ficamos na cama de sorteiro. Por quê? Ele é casado, é marido e mulher. Não tenta separá-lo, não. Não tenta separá-lo. Amém, amém. Então, essas coisas, para mim, é bom, sabe porque eu vejo, é isso que é dinâmica. Eu vejo dinâmica e mecânica. Está pronta, a mecânica está pronta. O meu carro estava hoje com a mecânica dele estava pronta. Tem combustível, mas a bateria pifou. Não tinha dinâmica. Não tinha dinâmica. A dinâmica uma hora é a faísca, outra hora é a gasolina. Você precisa desses dois. É a dinâmica. O carro bonito, mas não tem gasolina. O carro bonito, mas a bateria não está funcionando. Não solta faísca para incendiar aquela gasolina, para produzir a combustão nos pistões e aquilo funcionar o motor. Não tem. Então foi preciso de arrumar alguém para dar uma empurrada nele. E tem muitos que vivem empurrando nós. Porque não tem decisão própria, não tem dinâmica. Quem tem dinâmica, já pega na hora. Quem não tem, fica empurrando. Tem irmãos que é só de manivela. Tem manivela toda. Vamos no culto, irmã? Vamos? Ah, não sei não. Vamos. Ah, por quê? Ah, eu estou com um pouco de frio. Ah, mas vamos. E aí, vamos. Agora vamos, pegou. Vamos. Muitos de nós somos crentes de manivela para servir a Deus. Tem que manivelar. Isso aí foi aquele tempo, filho, do Fordinho 29. Você está no tempo só de apertar um botãozinho ali, tudo faz, portão abre, portão fecha, e carro anda, e avião voa, e nave sobe, apertar um botão. E para servir a Deus também é só apertar um botão de fé. Na alma. Apertou, dá uma explosão nesse motor. E esse desejo de servir a Deus, porque existe algo lá dentro. Agora, se eu não escuto sobre as coisas de Deus, se eu não escuto, como que eu posso provar que eu tenho alguma coisa de Deus? Tem que ouvir. Por isso a Bíblia mostra que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por saber ler e escrever, a fé não vem por ser um sábio, a fé vem por ouvir. O indivíduo não sabe nada, mas sabe ouvir. Tem gente que não entende nada dessa mensagem que nós pregamos, não entende nada. Ele não sabe ler, não sabe escrever. Tem uns que carregam a Bíblia até de cabeça para baixo. Carrega a Bíblia, mas carrega.
Mas carrega. Outros que sabem ler, larga a Bíblia em casa. Mas tem uns que não sabem ler. Eu tinha um vô no meu ministério em São Joaquim, que sempre com a Bíblia na mão. Para que o senhor carrega a Bíblia, vô? O senhor sabe ler? Não. A família ficava implicada com o velho. Mas está com a Bíblia. E pode pegar, mandar abrir, podia abrir de cabeça para baixo. Os outros estão lendo, ele está lendo nada, ele não está lendo nada, mas está fazendo alguma coisa. E ouvia. Quando eu criei nessa mensagem, ele veio e diz, eu creio também. Eu falei, mas o senhor não sabe ler, não sabe escrever, como é que vai fazer para provar? Não, eu escuto o senhor pregar, o que o senhor prega é verdade, é certo, eu creio. A fé vem por ouvir. Você não vai ficar inexcusável diante de Deus. A fé vem por ouvir. Você ouviu. Até o mudo e surdo já tem a maneira de conversar com eles. Eu não sei fazer nada, mas ele sabe tudo ali. E o indivíduo entende aquilo. Você não entende nada. Aquela outra pessoa que entende tudo aquilo, está fazendo aquilo, com a maior satisfação, porque ela sabe todos os movimentos, e o outro lá, ele entende aquilo. E você fica, aquele está doido. Nós somos como louco para o mundo. Porque nós entendemos acenos, nós entendemos. Não precisa ficar falando, é como de primeiro, o pai olhava para o filho e já sabia o que o pai queria. Hoje a gente fica zarolho. Chega visita em casa, você olha no filho e fala do filho. E o filho não está nem aí. Ele não entende o olho mais. De primeiro nós entendia. Hoje o menino não entende, você fica zarolho, você revira para lá, para cá, não quer fazer nada perto da visita, e você morre, dá um colapso. Isso daí, meu filho, é para quem tem alma. Tem gente que você na igreja, você prega para eles, e você vira para lá e para cá, e dá sinal para eles, é assim, sete trovões, sete selos, é isso, novo nome. Você fica zarolho espiritual na igreja, e o indivíduo não entende. Não entende. Você pode pregar o quanto você quiser, não entende. Ou era. Se tivesse revelação, entendia. Bastava olhar. Olhou e entendeu. Como que para gostar um do outro, a hora que olhou, é esse daí mesmo que eu queria. Quando vê que queria, vai perguntar, sou casado. Casado. Não é o que eu queria, mãe. Não está certo. Tem pessoas que pensam tudo errado, que o que é dos outros que é bom para ela, nunca está satisfeito no que tem. E tem uns que não sabem honrar, agradecer, ver a casa do outro boa, e o fulano construiu uma casa, não sabe lá enxergar e falar, rapaz, mas ficou boa essa casa, bonita, né? Que mudança você fez aqui. Isso ficou bom, rapaz, ficou bom. Tem uns que é inchado, eles vão lá e vê que está tudo mudado, eles fazem de conta que é cego, que não viu nada, que nunca foi na sua casa, que não sabe nada, porque eles não gostam de falar bem daquilo que os outros fazem, porque eles não fizeram na casa deles. Talvez fique numa xoxinha a vida inteira, não consegue mudar a porta de lugar. E não valoriza o que os outros têm. Outros querem fazer para aparecer. Você viu o que eu fiz? Você viu o carro novo que eu comprei? Você viu? Nunca vai dizer, você viu a baratinha que eu tenho? Essa baratinha é boa. Você viu? Fordinho 29. Hoje é para relíquia, né? Esses daí. Mas não. Não sabe valorizar o dos outros, não sabe valorizar o que é seu, não sabe pegar um centro da coisa. É o centro, a vida central. Não tem coisa melhor do que isto. E quando eu vejo isto, vocês viram, acabei não lendo um parágrafo para vocês. E o meu tempo já foi, com 8 minutos. Escuta aqui. Tem havido igrejas e mais igrejas, noivas e mais noivas, porém tem que vir uma, aleluia. Tem que aparecer uma noiva verdadeira, tem que aparecer uma noiva verdadeira, que não somente terá mecânica, mas também terá dinâmica disso, não precisa ser empurrada. Isso fará com que essa igreja se mova e viva no poder de sua ressurreição. Porém, se nós não chegarmos a esse lugar e encontrarmos esse ponto, de que nos vale estar polindo as calotas das rodas? Você vai lá todo dia e pule o carro,
as calotas ficam bonitinhas. Mas que faz? Você não sai com esse carro, não tem dinheiro para pôr gasolina. Só fica pulindo as calotas. O carro bonito, é bonito, mas não tem motor. Adianta? É bonito. A lataria está bonita, mas a mecânica, vamos lá, tem que ter a mecânica. A mecânica é boa. A mecânica está boa. Cadê a dinâmica? Cadê a bateria e a gasolina? Cadê o fogo e o combustível? Cadê? A dinâmica. Se carece disso daí. Cadê na vida espiritual? Ficamos só pulindo calota de irmãs. A cabelinho comprido, puliu a calota. Vestidinho comprido, calota polida. E dentro? Como que está a dinâmica, o Espírito Santo lá dentro? Para com o marido, para agir certo com o marido amar a sua esposa, a esposa reverenciar o seu marido. Como está a coisa por dentro? Que ali está a dinâmica é por dentro, e ela manifesta por fora. A dinâmica, ela está lá dentro, quietinha, escondida, você vê toda a lataria, mas a dinâmica, a bateria ou a gasolina está escondido lá dentro. Aí você olha, que carrão bonito, mas é a dinâmica nele que manda, é a dinâmica. Então não é essa coisa só por fora, esse visual nosso, que beleza, só por fora. Cadê a vida de Cristo dentro? Cadê a fé nas promessas dentro? Cadê? É exatamente isso daí que é o importante para nós hoje. Que benefício há de estar mudando a aparência ou dar-lhe uma polida completa quando não tem nada de dinâmica? Não importa quanto a mecânica esteja correta, tem que haver uma dinâmica para fazê-la funcionar. Isso foi o que provou, aleluia, isso foi o que ele provou nesse dia de ressurreição. Ele não foi somente a palavra, ele foi o próprio Deus, foi a dinâmica na palavra, o qual fez com que o corpo de Jesus Cristo, estando frio, rígido e morto no sepulcro, se houvesse a vida, se movesse a vida e levantasse de novo, movendo mesmo a pedra. Eu sou aquele que estava morto, e tão morto estava que a lua declarou morto, o sol declarou morto. Você sabe quando ele morreu? O profeta diz, deu uma neurastenia na lua, o sol escureceu. Diz, não vou clarear para ninguém. Às 3 horas da tarde ficou tudo escuro. O sol provou, esse daí, ele é a dinâmica. Você matou ele, eu não vou abrir meu olho não. Você mata ele, mas eu não abro meu olho. O sol entendeu aquilo e diz, esse daí é a minha dinâmica. A hora que ele diz, tudo está consumado, as rochas revolveram, o sol escureceu, a lua aquietou, ficou escuro. E o centurião ao pé da cruz olhou para cima e diz, verdadeiramente esse era Filho de Deus. As pessoas sempre reconhecem depois que passa o tempo. Verdadeiramente esse era. Ele não foi como Pedro, tu és o Cristo, é o presente. Reconhecer o que Deus está fazendo agora, não deixa para depois não. O sol declarou morto, as estrelas o declararam morto, toda a natureza declarou morto, mas agora todo mundo tem que reconhecer que ele agora vive. Agora vive em quem? Vive em nós, gente. Nós temos que mostrar para o mundo que ele, Cristo, vive em nós. Vive em nós. Então o gênio forte que a gente tem que ser amenizado pela alma de Deus, pela natureza de Deus. Tem que ser amenizado. Essa vida agitada nossa tem que ser amenizado pela alma de Deus, pela natureza de Deus, porque a nossa é agitada, mas a de Deus não é. E você não tem só a sua, você nasceu de novo. Você está vivendo aqui em 2 lugares ao mesmo tempo. Mundo, porque o seu corpo é do mundo e a sua alma é do céu. Que conflito, irmão. A alma que é céu, o corpo que é terra, que é mundo, que é carro, que é... E você tem hora que tem que dar as coisas para esse corpo, mas a alma que é céu. Amém? Amém. Meu irmão, você está adiantado, hein? Ele não foi somente a mecânica, a palavra de Deus foi também a dinâmica que provou a mecânica. E se ele sendo noivo, a noiva tem que aparecer porque ela é parte dele. Ela, e ela somente pode ser a manifestação do cumprimento de toda a revelação. Ela só pode manifestar a ele. A mulher manifesta o marido, onde ela for, ela manifesta o marido.
Se faz alguma coisa diferente do que faz o noivo, então não é a noiva, porque ela é carne da sua carne, osso dos seus ossos, vida de sua vida, poder do seu poder. Ela é ele, é igual ao homem e sua esposa, eles são um. A mulher foi tomada do seu lado, ela recebeu o espírito feminino dele e carne de seu lado, e assim se tornou mecânica e dinâmica a esposa. O espírito e a carne formaram a mecânica e a dinâmica. Amém. Você vai entender assim, essa mulher, ela é do seu corpo mesmo, porque a mulher foi tirada do homem. Quando você casa, era como aquela parte que saiu de você voltando para você, aquela parte amorosa, carinhosa, tudo é da mulher. O homem é rústico, contudo não é por isso que ele não faz carinho na mulher, mas ele é a parte mais seca, mais rústica, mais rude, é a parte do homem. Não é por isso que ele tem que ser grosseiro para a esposa, respondão e não amar, certo? Porque existe o amor de Deus no coração dele também. Entende? Mas essa parte saiu tudo do homem, passou para a mulher. Quando ele casa, aquilo retorna para ele. É o que dá força para viver. Dá força para viver. Por isso uma moça passa do tempo de casar, começa com seus 25, 26, 30 anos e não casou. Aquilo ali já sopa a cabeça. O rapaz é a mesma coisa. Fica ruim, a coisa não fica boa. Precisa de casar, precisa de um casamento. E eu preciso de Cristo. Você precisa de Cristo. Cristo quer nós para Ele. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade de estar em sua presença, em sua casa, e te adorar e te amar. Obrigado por tudo. Continua operando com o seu poder em nossas vidas, dando aquilo que nós precisamos e enchendo-nos mais do Espírito Santo, da dinâmica celestial, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Armadura